Primeiro, a minha saudação a todos que estão aqui, não pude abraçar ainda e sintam-se abraçados eternamente. Estamos desenvolvendo uma ideia com o Comitê Nacional do E-Gestão, que conta com todos os comitês regionais para que se desenvolva ações no sentido de se não se eliminar todas as inconsistências, mas pelo menos que essas inconsistências sejam no número razoável o suficiente para que na primeira verificação se limpe, se faça essa limpeza dos dados. Porque a campanha que estamos desenvolvendo a partir do Comitê Nacional da Gestão visa a excelência dos dados. Podem guardar na memória essa expressão que é da desembargadora Maria Regina, buscando a excelência no lançamento dos dados, e aí nasceu o título da campanha, Lance Certo, que hoje à tarde o comitê está aqui para desenvolver, para conversar, ter sugestões e trazer o projeto. E nós estamos precisando dessa companhia. Primeiro é a solidariedade do primeiro e do segundo graus, que é onde se registra os mais significativos números em termos de quantidade. Por que nós empreendemos isso? É que é um sistema novo, sistema desenvolvido na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, sistema muito novo, e substituindo os famosos boletins estatísticos, aliás, os finados boletins, né, presidente? Hoje, a partir de agora, a única opção que se tem para transmitir os dados estatísticos é mesmo via E-Gestão. Por isso, essa agenda que nós estamos desenvolvendo no sentido de promover uma aliança. E por isso que nós estamos aqui para convidá-los para desenvolver essa aliança. A Procuradoria-Geral, Tribunal Regional do Trabalho, com a primeiro grau, o desembargador ministro, os desembargadores, juiz de primeiro grau e, especialmente, os nossos abnegados servidores. Os servidores são a nossa melhor companhia, são os nossos repetidores, né? São os nossos formadores, né? Cada um que se orienta na alimentação dos dados estatísticos multiplica. Porque a cada um que senta ao lado, ele ensina e transmite, e se nós não tivermos qualidade, atualidade no lançamento desses dados, dos nossos feitos, seja administrativo, seja judiciários, o nosso planejamento tende a se comprometer. Nós estamos... os dados que nós lançamos no E-Gestão, ou que o E-Gestão captura, e se eles não tiverem qualidade, se não tiverem atualidade, o Justiça em Números lá do CNJ vai captar uma realidade diversa da nossa, e o nosso planejamento se compromete, né, desembargadora Doris? E esse é o nosso sonho. Se nós só temos esse instrumento agora, é dele que nós dependemos e é com ele que nós temos que contar. Então, o nosso apelo é que nós nos unamos todos, né? E para isso o Comitê Regional da Gestão é ponto fundamental e não é suficiente por si só. Precisamos de todos nós que operamos esses dados, os juízes que lançam também, os
dos servidores, para que nós possamos dar segurança e dar fidedignidade à nossa jurisprudência, às nossas estatísticas. E estamos inaugurando hoje o lançamento do pré-validador, que é justamente aquela ferramenta que permite, aqui no Tribunal Regional, se examinar se esses lançamentos todos estão certos e fazer justamente esse papel que o Tribunal Superior do Trabalho fazia até presentemente. Lia esses dados encaminhados pelo Tribunal Regional e ali, na crítica estatística, devolvia com as inconsistências. Essas inconsistências, a partir de agora, serão analisadas aqui previamente, antes de mandar. É, sem dúvida nenhuma, o pré-validador, um aliado de todos nós, e especialmente no Tribunal Regional, que ficava esperando a leitura do TST, agora ele faz a leitura e manda os dados absolutamente limpo. Então, essa é a mensagem inicial que gostaria de transmitir às senhoras e aos senhores, e na viva esperança de que, a partir de agora, tenhamos uma estatística mais atualizada. O Comitê Gestor Nacional, que é uma equipe absolutamente comprometida com isso, envolvida, entusiasmada, né? Eu quero saudar a doutora Renata, a doutora Roberta, que é da 2ª Região, magistrada, e vem nos dando um apoio inestimável nessa cruzada, se a gente pode chamar isso de cruzada, né? Mas que vem contribuindo muito nas reuniões lá, muito dedicada, e leva a experiência daqui. Porque a experiência da 2ª Região resume a experiência de todas as regiões. E a doutora Roberta vai seguir conosco nesse caminho, porque para nós, né, desembargadora Regina, é um porto seguro. É um porto seguro. O pessoal da estatística, do TST, da TI, estamos todos à disposição. Eles desenvolveram um trabalho muito bonito e não vamos abandonar, eles não vão nos abandonar, melhor dizendo. Tá? Então, espero que essa tarde seja produtiva, seja profícua nesse sentido, e nós estamos certos de que, a partir de agora, os nossos dados são mais atuais. Já conversei com a presidente, já editei um ato abrindo a base de dados de 1º de julho ao último dia do mês de outubro, para que todos os tribunais regionais possam rever os seus dados de 2013, para então, no final do ano, o presidente editará uma nova edição do relatório, já com os dados completos. Penso que 4 meses é um período razoavelmente suficiente para que se possa corrigir. E todos os tribunais regionais, todos eles estão esperando essa data para retomar a contagem dos seus números. Não vai ser só a 2ª Região. Mas tudo isso na esperança de que daqui 1 a 2 anos, esse período de correções de inconsistências materiais não seja tão utilizado. Porque logo, antes de remeter, esses dados serão corrigidos a partir daqui. Então, é um prazer estar aqui na 2ª Região, é um prazer estar aqui com todos, e esperançoso de que esse projeto seja exitoso e cheguemos à excelência. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, servidores, magistrados que estão aqui, pela dedicação e pelo envolvimento. Milhares de processos passam pelas mãos de servidores, juízes e desembargadores todos os dias. Só em 2013, os
varas do trabalho julgaram mais de 2 milhões e 600 mil ações. Isso sem contar o trabalho administrativo dos tribunais. Números que fazem o verdadeiro raio-x da atuação da Justiça do Trabalho. A cada semana e também uma vez por mês, os 24 TRTs reúnem os dados estatísticos das áreas administrativa e judiciária, das varas do trabalho e dos tribunais e os enviam aqui para o TST. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho é a responsável por organizar as informações. E para facilitar essa tarefa, foi criado em 2008 o E-Gestão, um sistema de gerenciamento de informações. Segura, rápida, racional, informações administrativas e judiciárias necessárias e imprescindíveis para que se realize não apenas a correção ordinária do tribunal, mas também um sistema que propiciasse o gerenciamento dessas informações, mas justamente a tomada de decisões por todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Com a ferramenta, as informações passaram a ser registradas eletronicamente. Pela internet, os dados processuais chegam ao TST com rapidez. Nós temos a melhor entrada de cada um dos tribunais, o dado fiel, o que está sendo produzido, o que está sendo feito. A alimentação correta, diária, constante, precisa de gestão, algo essencial para que cada presidente, cada corregedor regional e corregedor geral da Justiça do Trabalho tenha lembrado do que está acontecendo nos tribunais e possa tomar as medidas necessárias para melhorar o desempenho, reduzir estoque, aumentar a produtividade. As informações são analisadas de perto pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, facilitando a apuração dos dados. Uma ferramenta que dá um panorama de todo o tribunal, quer no tribunal, quer no primeiro grau, com aquele intuito que eu vi na corregedoria pedagógico de somar esforços para a correção de eventuais inconsistências. O sistema, o E-Gestão, não funciona por dentro se não houver um grupo de servidores responsáveis pelo abastecimento de informações. Na ocasião, quando deliberamos implantado no segundo grau, a ênfase sempre foi essa: é preciso que o sistema seja implementado constantemente. Quando fomos para o primeiro grau, a ênfase já vez é preciso que o sistema seja permanentemente alimentado com as informações e que as informações sejam fidedignas. Hoje, o E-Gestão é reconhecido como uma das ferramentas mais modernas no gerenciamento de informações do Poder Judiciário. Tanto que em 2010 o sistema ganhou 2 prêmios: o do Anuário TI e Governo e o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias na categoria Órgão Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, a importância dessa ferramenta como sendo um instrumento adequado para nos possibilitar dados para nós em 2 aspectos. Internamente, vale o reconhecimento do trabalho e da importância desse trabalho. Isso para quem está na atividade, está com a mão na massa, isso é fundamental, isso é um grande estímulo. Segundo, é uma publicização de um programa. E essa publicização passa a ser um estímulo para que o façam de forma pelo menos similar, devido à importância do programa. O sucesso do programa depende da participação de todos os protagonistas, magistrados e servidores. Para reforçar esse conceito, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apresenta a campanha nacional Lance Certo. E se você pensou em futebol, é isso mesmo. A ideia é que os nossos craques da Justiça do Trabalho façam no registro de dados do E-Gestão um lance certeiro. Essa campanha não é apenas de conscientização, mas é de integração de todos os agentes, todos os atores que fazem a justiça do trabalho, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho,
máximo de lealdade que se faz. O sistema de gestão é um sistema hoje consolidado, é um sistema que nos orgulha muito, porque ele é da justiça do trabalho. Ele é para a justiça do trabalho. E na gestão também é pela justiça do trabalho. Para agradecer a companhia e o companheirismo de todos. Estamos juntos aqui para contar bem a nossa história. A estatística é quem nos dá o futuro e quem permite que o glorioso CNJ nos veja com os melhores olhos. Tá? Eu estou pedindo permissão para me ausentar, eu tenho outro compromisso, mas lhes deixo com o comitê e é a melhor companhia. Muito obrigado, boa sorte. Passar a palavra agora aos gestores, né, que vão mostrar para a gente os detalhes do projeto. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Regina, eu tenho a honra de trabalhar no Comitê Nacional junto com uma equipe laboriosa, engajadíssima, comprometida e entusiasta da gestão. E aí tudo fica mais fácil. A tônica da campanha, o vídeo fala por si só, mas é de conscientização da importância dos servidores no trabalho de lançamento da movimentação processual. O nome é sugestivo, como o vídeo demonstrou, lance certo. Quando da criação, nós fizemos uma alusão ao jogo de futebol. Não sei jogar futebol, mas sei que a grande maioria é entusiasta. E me lembrei mesmo, uma bola que é passada para outro jogador e todos os jogadores que, sincronizados, fazem os seus lançamentos, conseguem um gol vitorioso, não é assim? Então a ideia que nós tivemos para essa nomenclatura da campanha surgiu da ideia mesmo de um jogo de futebol, como o vídeo falou. Eu espero que na tarde de hoje nós tenhamos uma apresentação tão exitosa e tão participativa quanto tivemos a honra de ter pela manhã. Tínhamos um prazo estipulado para o término, mas as perguntas, o engajamento, as ideias foram tantas, nós vamos sair daqui bem enriquecidos e com muitas ideias para discutir e implementar no E-Gestão. Eu não vou me alongar, temos muitos colegas ainda para falar, mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento público à segunda região, na figura da doutora Doralice, pela acolhida carinhosa que recebemos aqui e pelo maior presente que a segunda região podia fornecer ao Comitê Nacional, que é a presença da doutora Roberta, que é uma magistrada comprometida, entende muito do sistema e tem nos ajudado imensamente. E como a realidade da segunda região, aqui para o segundo grau, é um pouquinho diferente do primeiro grau, a tônica da nossa fala, na parte da tarde, já é um pouquinho mais objetiva. E aí eu indago se os senhores já têm conhecimento, os senhores e as senhoras já trabalham com a gestão, e quem aqui é a primeira vez que está ouvindo falar de gestão, não sabe absolutamente nada, poderiam me sinalizar se quem nunca ouviu falar e nem teve contato com a gestão, só para a gente ter uma noção do norte que vamos conduzir a apresentação, se é similar ao do primeiro grau
que lá eles ainda não implementaram, e no segundo grau vocês já conseguiram até a aprovação do relatório do segundo grau. Então aqui já está bem mais adiantado. Por óbvio que a movimentação do segundo grau é infinitamente inferior ao do primeiro grau. Por isso a implementação, quando o comitê anterior, ela se iniciou pelo segundo grau e terminou no primeiro grau. Porque as dificuldades do primeiro grau são um pouquinho diferenciadas. E ninguém melhor do que a doutora Roberta para saber as dificuldades que as senhoras enfrentam. Então, eu vou passar a palavra para minha colega querida do meu comitê do E-Gestão, para ela só contextualizar um pouquinho do E-Gestão na realidade da segunda região. Obrigada. Obrigada por estarem todos aqui presentes. Obrigada, doutora Doralice, por ter convidado para participar. Muito grande. Aqui na segunda instância, nós temos um trabalho bem mais avançado e bem mais desenvolvido em relação ao sistema E-Gestão. Por quê? Porque tudo foi feito em 2013, todo o trabalho de tabelas, de unificação de procedimentos, do DEPARA, das tabelas do CNJ, para o que a gente tinha de movimento dentro do nosso sistema SAP, né? Foi feito em 2013 e, graças a Deus, conseguimos fazer o lançamento de todas as informações estatísticas consolidadas de 2013 já no sistema de gestão. Então, nós estamos um passo à frente em relação à primeira instância no que tange à informação estatística aqui do segundo grau. Inclusive, em janeiro, já tivemos até uma carta aprovada, né? De parabéns, não é, Ney? Tivemos uma carta aprovada já, com informação já consolidada, com o sistema rodando perfeitamente, a extração da informação sendo colhida com a melhor qualidade possível. Mas a gente precisa avançar um pouco mais. A gente precisa agora não só pensar no número, na quantidade que a gente tem, mas na qualidade da informação que a gente tem passado para o sistema. Então a gente tem que ter um retrato fiel da nossa realidade, para a gente poder, com esse retrato, com essa informação, buscar junto ao CNJ, junto ao Executivo, os recursos necessários para a gente manter o nosso tribunal na excelência que ele merece. Porque é um tribunal gigante, que tem 25% da movimentação processual do país, e que hoje o dado que a gente apresenta não reflete essa grandeza. Nós temos arrecadações similares a tribunais de pequeno porte, como por exemplo Paraná. E isso não é concebível, afinal de contas. Nós concentramos uma grande parte do PIB nacional, nós concentramos uma grande parte da movimentação processual na esfera trabalhista. Nós trabalhamos muito, produzimos muito, e essa produtividade não é espelhada na nossa estatística. E isso a gente não pode deixar passar, porque a segunda região é grande e ela tem que mostrar essa grandeza com informações sólidas, com informações que retratem efetivamente essa nossa realidade. E é por isso que nós estamos aqui para conclamar os senhores a se engajar nessa campanha, para a gente poder fazer do nosso tribunal, para a gente mostrar que o nosso tribunal é grande, ele é forte e ele tem uma equipe fantástica que produz muito e precisa ter esse reconhecimento. Eu vou passar a palavra para o Marco Aurélio, que vai falar um pouquinho da evolução do sistema e gestão no contexto nacional. Obrigada. Bom, mas acho que está dando para a gente ouvir, né? Um pouquinho, mas dá para a gente ouvir. A gente vai precisar agora, no primeiro momento, demonstrar mais ou menos as dificuldades que nós temos hoje dentro do sistema legado. Não falo nesse
em sistema PJE, porque para a gente vai ser muito mais fácil trabalhar em gestão dentro do sistema PJE do que dentro do legado. Os sistemas legados, eles são, na verdade, únicos para cada tribunal. Cada tribunal tem o seu sistema legado e, obviamente, não são idênticos, longe também, né, de espelharem o que o TRT da 10ª região tem, né, como sistema de administração processual do Rio Grande do Sul. Então, essa peculiaridade de cada regional é difícil da gente tratar dentro do sistema legado. E a gente tem... A gente precisa contextualizar um pouquinho como é que a informatização veio auxiliar, né, as rotinas de trabalho das unidades judiciárias, né, tanto de primeiro como de segundo grau. Né? Então a gente pensava assim, sem a informática, como é que eu podia prestar uma informação processual ou até mesmo a localização de um processo dentro de uma unidade? Era difícil. Nós não tínhamos esse sistema informatizado. Nós trabalhávamos com, para de repente, uma eventual consulta dentro de uma unidade judiciária, aonde eu ia buscar essas informações. E a gente tem, né, os famosos livros de capa dura. Então, antigamente, nós registrávamos todos os movimentos processuais, né, os registros das ações, dentro de um livro. Então, ela se servia muito mais, no primeiro momento, para a organização interna das unidades. Né? Diferente do que acontece depois da informatização. O Tribunal da Segunda, em 1994, né, foi informatizado. E aí, com essa informatização, nós conseguimos transferir do livro de capa dura para dentro do sistema alguns registros. E ao longo dos anos, com o desenvolvimento de novos sistemas, passou a ser um auxílio na unidade, né, de gerenciamento da própria unidade. E a gente não tinha isso, não tínhamos em vista a informação processual também, porque cada regional, na sua organização interna, começou a desenvolver, ou então criar certos tipos de movimentos para identificar uma rotina ou uma ação pontual dentro das suas unidades, muito mais para gerenciamento interno, na localização de processos. Às vezes, uma vez ou outra, com o desenvolvimento do sistema, a gente começou a trabalhar alguns dados estatísticos, muito poucos ainda, mas conseguimos também. Então, se prestava muito mais para uma organização interna. O CNJ, preocupado com essa situação, e aí, a partir do momento que a gente passou a dar publicidade desses movimentos via internet, estava preocupado, na verdade, com uma padronização da informação processual no âmbito da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário como um todo. Em 2007, editou as tabelas unificadas de classe, movimentos e assuntos. As classes processuais da tabela de classe com uma tabela fechada, onde a gente não tem autonomia para criar, né, nenhum tipo de classe, e as de movimentos de assuntos com a tabela aberta. A Corregedoria, após a edição dessas tabelas, sentiu a necessidade de fechar uma tabela de movimentos também, porque se nós abríssemos novamente aos tribunais a oportunidade de criarem novos movimentos, nós íamos voltar à situação anterior, onde cada tribunal teria, na verdade, um tipo de informação diferente dos demais regionais. Então, se viu a necessidade de trabalhar junto com um grupo, né, que tem um grupo de gestor das tabelas também, né, do Justiça do Trabalho, um ato onde a gente pudesse consolidar todos os movimentos processuais, né, e esse de âmbito nacional com uma tabela também fechada. Então a gente viu assim, pela evolução, a informatização veio em primeiro lugar para atender a necessidade da unidade, né, na sua gestão dentro da unidade. Depois veio a preocupação, né, com a informação processual, para ela pudesse chegar aos jurisdicionados, né, enfim, a quem busca a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, uma informação mais precisa, né, que pudesse, por meio dos movimentos, identificar cada fase do processo e tirar uma informação sem a necessidade de se deslocar, às vezes, até o foro para pegar essas informações. E, por último, veio a gestão. Na verdade, veio consolidar, né, não só uma ferramenta de gestão interna, uma ferramenta de informação processual e, eu acho que o melhor de tudo, é uma informação, um sistema que permite, né, ao tribunal, ao órgão maior, né, uma
uma gestão mais efetiva, né, daquilo que era alimentado, porque não só os movimentos da parte judiciária, mas também nós temos no sistema de gestão a parte administrativa. Então, como ferramenta de gestão, a gente conseguiu consolidar as 3 possibilidades em uma só. Isso que a gente fala aqui, eu falei hoje pela manhã, e nós, diretores de secretaria, temos hoje disponíveis em secretaria, na 10ª região, acredito que aqui também, nós temos 13 sistemas de logins e senhas diferentes, para gerenciar isso diariamente. Ou seja, criaram mais um sistema que veio, né, auxiliar também. E eu dou ênfase ao sistema de gestão porque ele sim permite, de forma efetiva, você identificar na sua unidade, por meio do sistema de gestão, os gargalos, né, aonde o processo está parado. Eu cito, por exemplo, a gente estava falando hoje pela manhã, de um exemplo de um servidor que chegou, ele é da assessoria de revista, o assessor-chefe da assessoria de revista. E ele chegou desesperado, certo dia, e falou assim: eu não aguento mais, eu preciso de mais servidores. Eu falei assim: então tudo bem, eu faço o pedido, eu vou para o processo e a gente vai levar isso ao presidente. E quando nós fizemos isso, eu fui diretamente na gestão para pegar os dados, na verdade, que pudessem alavancar aquele pedido para a criação de novos cargos, né, de novas funções dentro da unidade de assessoria de revista. E a gente conseguiu constatar pelo sistema de gestão que prazo médio para despachar uma revista era 0, a quantidade de processos conclusos para despacho também era 0, né, e que ele não tinha motivo para justificar, ele não tinha nada que pudesse justificar ou embasar um pedido de criação de novos cargos. E foi o que o presidente fez. Com base no sistema de gestão, ele negou o pedido de criação de novos cargos. Ele voltou, né, falou assim: mas você sabe que isso não é verdade? Eu falei assim: eu sei, mas o presidente, né, o tribunal como um todo, precisa saber. Porque fica aquele negócio do achismo, né? Eu vou criar um cargo na unidade de A, B ou C. O que motivou a criação desses cargos, na verdade? Eu preciso de dados que possam, na verdade, fortalecer o seu pedido e que, numa eventual decisão da administração, ele seja pautado em dados, né? Não em... Mas você sabe que eu sei que você trabalha muito, mas o sistema não diz isso. A mesma coisa, um juiz, por exemplo, a gente cita o exemplo lá na 10ª região também. Um juiz que chega lá e fala: geralmente é um corregedor, né? Eu estou numa situação muito problema, porque eu tenho muito processo para julgar, eu tenho muito embargo de execução, tenho muita impugnação, tenho muito ED, tenho muito... Bom, tá bom. Puxa o relatório de gestão. Concluso para sentença, 0. Concluso para julgamento de embargo, incidente processual, 0. Aí o juiz chega para ele e fala assim: você na verdade não precisa de ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu vou tirar um juiz da sua vaga, vou tirar mais servidores da sua vaga, para eu poder auxiliar alguém que precisa efetivamente. Então você vê o seguinte: as ações hoje são pautadas no exercício dessa ferramenta, inclusive, para a gente, é o que vai alavancar o sistema também. Porque não adianta nada a gente ter um sistema de gestão, não utilizar, e isso vai fazer com que as pessoas continuem não alimentando o sistema de forma correta. Então, com exercício, inclusive o próprio CNJ, o próprio Conselho Superior de Justiça do Trabalho, ele não promove, ele não avança com projeto nenhum se não for pautado em dados estatísticos, quantidade de processos, quantidade de servidores. Então, não existe a possibilidade de você caminhar com o processo dentro dos conselhos, se não você tiver um dado consistente. Então, esses dados são extremamente importantes na criação. O que institui a gestão na Justiça do Trabalho, o provimento 2, né, de 2008, como foi colocado. E aí, só para vocês terem uma ideia, o que é difícil da gente fazer com o legado, é que desde 1984, quando começou a informatização, até a criação das tabelas unificadas, em 2007, e a utilização do sistema de gestão, né, como ferramenta estatística, esse prazo, o que era alimentado dentro dos sistemas legados?
informações que, na verdade, não tinham muita relação com a tabela unificada, né, que serviu de base para serem feitas as regras de negócios, né? Essas regras de negócio é a parametrização dos itens de gestão, falando quais são os movimentos que têm que estar presentes ou ausentes em determinado período dentro do histórico. E isso dificultou o trabalho, né? Porque a gente tinha um passivo de informação que não tinha esses movimentos, porque eles foram criados em 2008, porque em 1994, como é que eu vou poder agora extrair dados do sistema, já que não existiam dentro do sistema essas informações que foram criadas pelas tabelas unificadas. Foi dado um prazo para os tribunais identificarem, né, os movimentos do legado, né, passar junto com as tabelas unificadas, fazer o sistema de para, né, e aí passarmos ali essas informações, aplicarmos as regras de negócio da gestão a fim de extrair deles essas informações. É difícil. Eu estava falando pela manhã, assim, a expectativa, às vezes, as pessoas pensam assim, mas você pensa que coisa aqui e vão dar a solução, né? Tipo assim, eu vou entregar um scanner onde você vai passar dentro da sua unidade, vai ler todos os processos, vai extrair os dados e quando está perfeito e acabado. Não é assim, não é mesmo. Nós vamos ter um trabalho hercúleo mesmo, né? Eu acredito que várias unidades aqui na alimentação, na busca de melhorar a qualidade desses itens, eles vão precisar alimentar, inclusive, esse passivo de forma que ele possa ser lido de acordo com o que o item pede efetivamente, o que não acontece. Não acontece e não é uma prerrogativa só da segunda região. Isso acontece no país inteiro. Esse sistema legado ele foi criado há muito tempo e essas tabelas são recentes. Elas não existiam, então não tinham como pegar um processo, por exemplo. Na nossa vara nós temos um processo, milhares de processos que tem um único movimento cadastrado no sistema. Então como é que a gestão, com essas regras todas, que planejam, na verdade, 260 e tantos itens, 263 itens, com um movimento, como é que eu vou extrair 263 itens do meu legado? Não existe. Eu vou ter que entrar em cada processo desse e começar a alimentar cada processo com os movimentos corretos para que eles possam ser vistos pela gestão de forma correta. É difícil, como eu falei, né? Ninguém vai fazer aqui um milagre para chegar a aparecer os movimentos dentro do sistema, a não ser se eu pegar o processo, passo a passo, estou identificando as fases de cada um e alimentando de forma correta o sistema. A gente fala que o coração do sistema de gestão é o SAP. E dá vida ao sistema é o sistema de administração do sistema. Se ele não estiver bem alimentado, não tiver alguns lançamentos, inseridos de forma correta, o sistema de gestão não vai funcionar. Ele pode até funcionar, e o que foi falado aqui, a qualidade dessas informações é que vão prejudicar. A gente sabe que o movimento processual em São Paulo, na segunda região, é muito grande. E eu falei hoje pela manhã também, se a gente conseguir implantar, extrair um dado correto da segunda região, a gente não vai ter problema com o resto do país. Se a gente conseguir der certo aqui, com certeza vai ter certo em qualquer região. Pelas dificuldades mesmo, até o Dr. Roberto hoje pela manhã chegou a falar isso, né? Nós temos dificuldades porque nós somos grandes, nós somos muita coisa não para rever. E espantado com a manifestação de uma diretora que falou que tinham 14 mil processos dentro da sua unidade, e ela até falou que tem 14 mil processos e tem 14 mil inconsistências. A preocupação dela é ter um desabafo na hora. Ela falou assim, eu vou ter que rever 14 mil processos, eu vou ter que alimentar de forma correta 14 mil processos. A gente, obviamente, que não, né? Não é essa a intenção da gente ficar gastando energia e força de trabalho para resgatar, né, uma informação. Mas a gente pode, sim, tomar medidas dentro do sistema, e a gente, em auxílio com o pessoal da tecnologia, de tentar identificar dentro daquele universo de movimentos que já existe dentro do processo, né, qual seria a fase processual adequada para aquele tipo de movimento. Se tem, por exemplo, a situação do processo iniciado e execução. Então, o sistema, o processo nasce na execução a partir de um movimento específico, que
é iniciada a execução trabalhista definitiva, provisória, exclusivamente penitenciária, enfim. E eles falaram assim, mas a gente não tinha esse movimento, né? Então tem um processo aí de 1979, como foi? Nós tínhamos processo de 1990. Então nós tínhamos processo de 1979 que não tinha esse movimento iniciado a execução trabalhista. Então eu perguntei para ela aqui, você conseguiria identificar dentro da sua estrutura de movimento, né, um movimento específico de vocês que garantisse que aquele processo ele estava na fase de execução? Ela falou que sim. Então eu falei, então vamos pegar esse movimento e vamos identificar qual foi o período que ele foi lançado e a gente vai disparar via sistema informatizado, via CETIM, que ele coloque, lance dentro dos movimentos já existentes, em data anterior àquele movimento que você identificou como iniciado a execução, e você vai lançar iniciado a execução trabalhista definitiva. Então ele nascer por gestão como um processo pendente de execução. Então, numa ação dessa, você imagina assim, dos 14 mil, dos 14 mil processos que você tem, essa ação, com certeza, vai reduzir o seu passivo para 8, 7 mil. Então, são medidas que podem serem tomadas a partir da identificação do seu legado dentro do sistema dos movimentos, cada fase do processo, e eu poder associar a essa fase o movimento correto ou correlato àquele que está na tabela unificada, que é parametrizado pelo sistema de gestão. Então, soluções existem. Agora, o que a gente fala é que se não houver a participação, principalmente das pessoas que conhecem as regras de negócio, e quem conhece as regras de negócio, a gente tem a certeza que não é o pessoal da CETIM, não é o pessoal da estatística, é o pessoal que trabalha efetivamente na área judiciária, né? Eles vão poder, sim, identificar dentro da sua história, dentro dos seus... quais são os movimentos que podem ser utilizados para parametrizar o sistema de gestão associado ao movimento que o e-gestão, a regra da gestão, na verdade, estabelece. Então, essa parte do comitê, e aqui a gente viu que foi criada a estrutura do comitê, né, com a presença de desembargadores, né, juízes. Nas regras de negócio, a gente viu que tinha muito pouca gente participando como diretor de secretaria no levantamento dessas informações. Eu não sei se esse pode ser também um entrave, um problema, mas enfim, a gente estranhou assim, a quantidade de diretores de secretaria para participar da regra de negócio, da migração do sistema da estatística antiga para dentro do sistema de gestão. Com certeza, essa medida de criação do comitê, ela é importante, muito, mas muito importante, para que seja passado para o pessoal de tecnologia a identificação dos movimentos, ou das situações, ou das fases do processo que vão poder ser lidas pelo sistema. Porque se não tiver essa informação, a CETIM também não conhece as rotinas, por mais que eles desenvolvam o sistema, eles vão desenvolver o sistema de acordo com aquilo que a gente passa, né, para eles. Se a gente pedir uma coisa errada, com certeza o sistema não vai funcionar a contento. Então, a participação efetiva de quem trabalha dentro dos gabinetes, né, os chefes de gabinetes, os órgãos julgadores, os secretários dos órgãos julgadores, os servidores que trabalham no órgão julgadores, eles têm que participar de forma efetiva desse trabalho para que eles possam identificar para o pessoal da CETIM quais seriam esses movimentos, né, que pudessem acertar o sistema. Não é um trabalho fácil, não é mesmo. A gente passou por isso, eu digo que eu estou trabalhando no sistema de gestão desde 2008. Na primeira reunião, primeira vez participei do comitê das tabelas unificadas também, e esse trabalho não é simples, não é simples. Mas uma coisa que me confortou muito, muito mesmo, como fui convidado pelo doutor desembargador Maria Regina a fazer parte desse comitê, foi a primeira reunião que a gente teve com o ministro do IPP. Inclusive, numa solicitação feita pelo próprio regional da 2ª região, onde eles pediam a manutenção do boletim estatístico físico, né, antigo, no ano de 2013, porque as informações trazidas pelo sistema de gestão eram
eram, na verdade, inconsistentes, não retratavam efetivamente a realidade do Tribunal da Segunda Região. E no primeiro momento dessa reunião, sem a presença do ministro, obviamente, a gente chegou à conclusão de que nós tínhamos que forçar, né, a situação para que todos os regionais tiveram o mesmo prazo, as mesmas condições, né, para fechar o sistema de gestão, e não era, será bacana a gente permitir que o tribunal tal fizéssemos uma exceção e aí em detrimento do outro regional que tanto lutou para resolver o problema. Então aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, gente, mas eu prefiro muito mais ter um dado consistente do que trabalhar com o sistema. Porque eu não acho justo, por exemplo, o tribunal da magnitude da segunda região, se a gente pegar um processo, a quantidade de ações novas recebidas e aparecer, sei lá, vou chutar um valor aqui, 2.000 processos ano, né? Não era razoável, né? Não era razoável. Então a gente podia, com essa informação, na verdade, prejudicar o Poder Judiciário Trabalhista frente a outros ramos do Poder Judiciário. Então o ministro, no dia que a gente foi levar o problema para ele chegou e falou assim, muita calma nessa hora, né? Deu uma relaxada. Na hora que ele falou assim, esse sistema não é para a nossa geração. Aí foi que eu deitei na cadeira de uma escorregada e falei assim, agora eu acho que eu estou no lugar certo, a gente vai conseguir trabalhar, porque fechando as portas, a gente sem ouvir, né, as necessidades regionais, como eu falei antes, nós temos hoje uma realidade diferente para São Paulo, são sistemas diferentes. Se fosse tudo dentro do PJE, a gente poderia até tentar de outra forma, né? Mas com os sistemas legados. Então, isso não seria viável e nós comprometeríamos os números da Justiça do Trabalho frente ao CNJ. Então, o ministro prontamente permitiu abrir a sessão, né, e a gente conseguiu consolidar os dados da Justiça do Trabalho utilizando os boletins físicos da segunda região para informação ao CNJ, Justiça e Números, enfim. Então, quando o ministro falou isso, a gente falou assim, não é um trabalho que vai se continuar tentando melhorar essa ferramenta para que ela possa espelhar efetivamente as necessidades, ou espelhar, na verdade, o trabalho realizado. Como foi dito pela Maia também, o pior de você fazer é você não conseguir apresentar o resultado do seu trabalho, né? Ou então apresentar o seu trabalho de forma pouco significativa e não representando, né, tudo aquilo que a gente sabe, a doutora Roberta colocou, o trabalho que é feito por essas unidades. Então, sistema de gestão para tomada de decisões, né? Eu já tinha falado anteriormente, a questão do papel das administrações dos tribunais na condução dos trabalhos, né, dos projetos pautados em dados estatísticos. Acabou a fase do eu gosto muito de você e por isso eu vou te atender, né? Eu não gosto de A, B ou C e por isso você engaveta os projetos, né? Então, a partir do sistema de gestão, eu acredito que a gente vai trabalhar de forma mais equânime, né? Acho que o tratamento dado a todas as unidades do tribunal, elas passam a ser, pelo menos, tratadas de forma equânime mesmo, né? Quer dizer, ninguém aqui vai ser prejudicado por falta, quer dizer, vão poder acompanhar. Por que a unidade A recebeu 10 servidores, eu tenho a mesma estrutura, o mesmo volume de processo e não recebi nada? Eu fiz o pedido também. Então, até para acompanhar esses projetos, para discussão, isso dá dentro do CNJ, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho também. Eles não trabalham mais com achismo, não trabalham mesmo. Já tive a oportunidade de presenciar algumas reuniões no Conselho Superior e no Conselho Nacional de Justiça. Eles identificam números. Se a gente não conseguir apresentar para eles números que justifiquem um aumento nos órgãos jurisdicionais, no aumento de servidores, no aumento de funções comissionadas, com certeza os projetos não vão à frente. Então, por isso a importância da ferramenta do sistema de gestão, padronizada, na verdade, no âmbito de todo o Poder Judiciário Trabalhista. Então, a nossa apresentação, a gente quis acelerar um pouquinho, porque a gente está muito mais preocupado
na última parte do nosso encontro, que é ouvi-los, né, e tentar dirimir dúvidas e também pegar algumas informações que a gente possa tratar isso em Brasília, lá junto com a corregedoria, para melhorar a performance de vocês e o trabalho de vocês também, e auxiliando na medida do possível, né, quais seriam as ações que nós pudéssemos tratar lá para auxiliá-los aqui, que vocês pudessem, na verdade, apresentar esses dados de forma mais precisa e mais consistente. Muito obrigado, eu vou passar a palavra. Só para a gente poder facilitar essa apresentação. Ou está muito complicado, isso é muito distante da minha realidade, eu não sei aonde vocês querem chegar. É isso? Onde a gente alimenta esses dados? Isso, ótimo. Então tá. O e-gestão não muda a realidade da rotina de trabalho. Ela simplesmente valoriza trabalho executado pelo servidor que faz o lançamento. Porque ele precisa ter a consciência de que se ele eventualmente, vamos citar um exemplo, vocês têm a figura do revisor, então, um exemplo que ocorreu na 10ª região. Eu encaminhei o processo para o colega. O servidor do gabinete, ao receber, ao invés dele lançar conclusos ao revisor para revisar, ele equivocadamente lançou concluso ao relator para relatar. Eu, que figurava como relatora, fiquei com meu prazo vencido. E aí, na tabela da Loman, mas eu não tenho prazo vencido. Que processo é esse? Vamos lá buscar o processo. Não fui eu que errei. É meu gabinete. Quem errou, enfim, o volume de trabalho é muito grande e, eventualmente, pode-se fazer um lançamento equivocado. Isso vai interferir na estatística do magistrado a quem vocês estão vinculados no gabinete, entendeu? Não, por favor, nos ajudem. A gente quer interagir mesmo. Sim. Não, mas aí, deixa eu explicar, só para contextualizar o que é. O e-gestão, ele vem e faz uma varredura no sistema de andamento processual de vocês. Quando a carta, vamos dizer assim, já está pronta, o próprio tribunal informa ao TST que o TST já tem autorização para vir até o banco de dados da 2ª região e fazer a varredura da movimentação, da carga. Então, assim, na realidade do dia a dia, a atenção que se pede é exatamente na hora do lançamento da movimentação processual. Porque um movimento lançado errado prejudica não só, por exemplo, a estatística, a produtividade de um desembargador, como também compromete a validação de um relatório de uma região como um todo. Andamento errado. Para você entender a importância do trabalho executado de lançamento de movimentação processual. Então, assim, agora eu só, antes de terminar, só para a Roberta fazer uma leitura do que aconteceu. Aqui a gente está acostumado a lidar com
pegando aqueles dados consolidados da estatística para poder lançar naquelas tabelinhas do Excel, mandar para a estatística devolve o que aqui no segundo grau já não existe mais isso, porque o sistema de gestão já está lendo a base de dados, já está captando a informação, e esse trabalho antigo do boletim estatístico para o segundo grau já não existe mais. No primeiro grau a gente ainda tem boletim estatístico, ainda se faz boletim estatístico, porque no primeiro grau ainda não tem, né? Ainda não, porque a gente está fazendo uma transição, a gente já está fazendo a movimentação tabela TEPAR, né? O que a gente tem de movimento do SAP e o que é que o sistema precisa para poder ter informação consolidada. Então está se fazendo, já está desenvolvido, bem adiantado, o Márcio já está adiantando bastante, mas a gente precisa ainda do boletim estatístico, a gente precisa fazer um checklist para saber se o que a gente está fazendo no sistema está refletindo a realidade da base. Por isso que ainda precisa. Ele tem uma série de regras, o SAP é o mesmo. Exatamente. O sistema é o mesmo, a base é a mesma. Mas para que o E-Gestão faça a leitura dentro do SAP da segunda região, a gente precisa que a TI faça esse casamento das regras de negócio do E-Gestão, que é uma regra pronta, e é uma regra padrão para todos os regionais. E tem um banco de dados para a gente fazer a leitura. Então, a nossa área de TI, o Márcio, trabalha absolutamente, tem que fazer com que o sistema de gestão leia a informação da nossa base de dados e traduza para aquilo que ele precisa, que é a informação de produtividade, prazo, arrecadação, quanto que o juiz tal julgou, quanto que o desembargador designado julgou. Então, tudo isso é captado pelo sistema de gestão baseado nessa movimentação que o nosso sistema apresenta. Para o servidor hoje, não altera nada, não há alteração nenhuma nas atribuições dos senhores. O que a gente precisa é uma atenção na hora de lançar esse dado. Por quê? Porque se lançou errado, toda a estatística do tribunal vai ser barrada. Não vai servir, vai ter que voltar para rever onde está o erro, corrigir o erro e encaminhar de novo para o TST. Por isso que também, né, nós conseguimos um trabalho lá com a 10ª região, a gente conseguiu um pré-validador, que é uma ferramenta que nós podemos fazer a varredura dos dados da nossa base, verificar onde está o nosso erro, vai aparecer um relatório do número do processo, qual é a regra de negócio que ele está violando, e a gente vai naquele processo, corrige a informação, roda de novo a ferramenta, aprovada, para a gente também pudesse ter sem problema nenhum, zerado, sem retorno, sem recurso. Então, se por um lado a gente está buscando esse lançamento correto da informação, na outra ponta a gente está dando uma ferramenta de auxílio para que os senhores possam verificar onde que está o erro, combater o erro diretamente, conversar, olha gente, a gente está fazendo essa informação aqui, ela está dando um problema aqui no E-Gestão. Então vamos mudar a nossa forma de lançar essa informação, porque do jeito que está, a gente não está conseguindo fazer os nossos dados se apresentarem como devem ser apresentados. Está passando coisa que não deveria estar passando, não está aparecendo todo aquele trabalho que a gente está fazendo na nossa estatística. E é essa a importância dessa ferramenta e do lançamento das informações de forma correta. Isso que tem a ver, né? Como ele é implementado nos regionais. Por que foi implementado o segundo grau primeiro? Aí agora o primeiro grau vai ser implementado. É porque é um trabalho muito da área técnica. Ele vai até a TI se responsabiliza por fazer a implementação dentro do sistema que você já possui. Baseados nas necessidades, nas informações que
quais são os movimentos que fazem a leitura daquele item que o e-gestão precisa para ser captado. Então, já foi feita essa varredura e estamos partindo para a fase de implementação do segundo grau. O segundo grau é só consolidação, é só o refinamento, para a gente saber se está tudo mesmo ok, zerado, se a gente não precisa corrigir mais nenhuma outra informação, para que a gente, a partir daí, a gente tenha uma informação de qualidade, uma informação que retrate realmente a realidade do que acontece aqui na nossa vida. Agora, há também a possibilidade para esse refinamento, as opções regionais, né? E aí a gente pede o auxílio, o luxuoso auxílio do Comitê Regional, porque para a realidade local de vocês podem ter uma ideia que vai ser direcionada ao sistema que vocês utilizam e que para o regional não vai servir. Por isso a importância do Comitê Regional e o reforço de capacitação dos servidores, porque não há como se fazer uma interpretação de movimento de unidade para unidade. É um movimento só para uma mesma ação em todas as unidades. Se eu faço uma interpretação, mas aqui no meu gabinete não vai lançar isso não. Aqui vai ser assim. Aí o outro fala, não, mas no meu vai ser assado. Não vai dar certo. É a mesma informação que todas as unidades, mas com caminhos diferentes no sistema. Se o caminho for muito diferente daquilo que a TI já desenhou para poder o sistema fazer a leitura, vai perder aquela leitura, não vai ter. É por isso a necessidade da capacitação, porque é muito técnico. Quem faz esse serviço dentro das unidades é quem realmente sabe. É isso, já tem as travinhas. O sistema já tem as travas, né? Mas essa é o tamanho que a gente está buscando. Aqui no segundo grau já está redondo, né? Já está amarrado. Mas no primeiro grau não, né? Porque isso aconteceu apenas no ano passado. Entendeu? Isso aconteceu em 2013, foi todo o processo de implantação. Agora a gente está na consolidação, né? A Inês vai até relatar. Já foram feitas. Amarrados. Então, nesse grupo não percebem que tem que pagar. Recebem a produção do gabinete. Então, por ali, os administrados e os servidores já acompanham-se. Poxa vida, mas esse aqui eu fiquei no prazo, por que eu estou cobrando bem 5 meses? Né? Então, são erros pontuais. Já está na fase de refinamento. Existe aquela preocupação que eles já tinham até antes da gente ter a gestão, no segundo grau, que o sistema era mais fechado e continua a ser. Por exemplo, puxa, o juiz, desembargador mandou em diligência. Poxa, mas o desembargador mandou em diligência faz 3 semanas, eu só eu lancei no sistema hoje, aí eu estou prejudicando o desembargador. Ou então a desembargadora passou para revisão hoje que eu tenho que lançar. Então é esse tipo de preocupação que a gente tem que ter. A informação tem que ser precisa, ela tem que retratar exatamente a situação do processo. Se hoje eu estou encaminhando, hoje eu tenho que lançar. Então, hoje em dia, está bem mais redondo.
Então, vamos bater na mesma tecla. Não. Nossos dados são consistentes. Em geral, engloba a primeira e segunda instância. O problema é na nossa primeira instância, porque a nossa primeira instância não tem essa informação fiel. A nossa primeira instância ainda está patinando. Mas a gente vai conseguir até o final do ano, não é, Márcio? Com certeza, nós vamos conseguir fazer essa implementação. E a gente já está, o doutor técnico, já está com palestras engajadas aí para a gente poder capacitar os servidores do primeiro grau, que é importantíssimo, para poder fazer esses lançamentos corretamente. Porque, para eu ter uma ideia, no primeiro grau, por exemplo, tem lá a pensão juntada de recolher livros, né? Abre uma tela que diz quanto que foi arrecadado de custas, quanto que foi arrecadado de INSS, quanto que foi arrecadado de progerente. O servidor tem aquela pilha de pensão para nos digitar, ele dá R$1, pronto. Né? Não, eu estou dando um exemplo. É possível isso acontecer. É possível isso acontecer. E aí o que acontece? Essa informação não vai refletir, está fraca. Ou, às vezes, baixa até um número a mais. Está digitando lá, parece 1 bilhão. E aí você diz, nossa, mas 1 bilhão? Não é possível, custas de 1 bilhão? Não dá. E aí você vê aquela discrepância de erro. Então, por isso que a gente precisa fazer a capacitação e fazer com que os servidores entendam da importância disso. Porque se a gente não tem um dado que retrate a nossa realidade, como a gente vai fazer demandas junto ao CNJ, junto ao TST, junto ao CSJT, se a nossa informação não bate com aquilo que a gente tem feito? Eu falei com eles hoje de manhã. Eu sei que os servidores de primeira instância e segundo grau também trabalham recesso, trabalham no final de semana, levam o processo para casa e fazem, assim, abrem mão até de convívio com a família para fazer o serviço andar. E se isso não está aparecendo nos nossos números, o que adianta? É um reconhecimento só, eu sei que eu trabalho bastante, pô, bacana, mas e o resto? O mundo não sabe, a gente sempre brinca que o que não está no processo não está no mundo. O que não está na gestão, na estatística, não está no mundo. Porque ninguém vai querer saber. Não está aqui nos seus dados. Você tem dados oficiais. Se esses dados oficiais não refletem o que você tem, aí é um problema seu. Comece a tratar seus dados da forma adequada e as suas demandas começarão a ser analisadas. É isso que o segundo grau está redondo aqui. Foi um trabalho do Hercúleo, a doutora Juscelema, presidente do Comitê Regional, atuando firme e conseguiu fazer com que a coisa ficasse redonda no segundo grau. A gente precisa fazer esse mesmo movimento no primeiro. E a gente precisa fazer agora qual o trabalho no segundo grau? É só um reforço e uma intensificação da nossa qualidade. A gente só tem que melhorar a nossa qualidade cada vez mais. Quanto melhor, exatamente, contínua, porque isso é um trabalho que é eterno. A gente não simplesmente não arruma e termina, acabou, não precisa mais. Não é assim, porque a informação estatística, ela é, todo mês a gente tem que lançar, todo mês a gente tem que informar, então é diário, o trabalho é diário, a gente tem que seguir aquele padrãozinho bonitinho e fazer de paradigma, da nossa rotina de trabalho, tem que estar incutido na nossa rotina de trabalho. Se tiver incutido na nossa rotina de trabalho, não vai ter acréscimo para ninguém, é só cumprir o que está no protocolo. E pronto. E a nossa qualidade vai subir, os nossos números vão subir, a nossa produtividade vai aparecer e a gente vai ter o reconhecimento daquilo que a gente sempre fez, mas que não aparecia. Esse é o ponto principal dessa campanha que a gente está lançando hoje aqui para as senhoras. Ficou um pouquinho mais claro, assim, que a rotina não altera e a nossa fala aqui no segundo grau é mais primeiro de agradecimento pelo trabalho desenvolvido e segundo de reforço, né, pelo trabalho que a gente está sendo bem executado, então que continue assim. E aqueles que ainda não têm, porque acabaram de sair do primeiro grau, do gabinete, não tem ainda cruzamento com a ferramenta, a nossa vida
presta para esse fim. O Sandro e o Diego, eles são da área de estatística do TSE. E a abordagem que eles vão fazer é mais técnica, para vocês entenderem como é a gestão, tem dentro da gestão, quais são os relatórios, como se pode fazer uma pesquisa bem apurada. Inclusive de gestão da unidade, que pode pegar ali os magistrados dentro dos primeiros gabinetes e saber exatamente o retrato daquela unidade. E isso é um raio-x maravilhoso. Você pode olhar o defeito, corrigir o defeito e sair bonito na foto como merece sair. Boa tarde a todos. Como a doutora falou, meu nome é Sandro e eu iria dividir essa parte da palestra com meu colega Diego e tive a honra de dividir com as magistradas também. Elas praticamente falaram o que eu ia falar, poderia sair com essa, né? Mas eu vou tentar falar algo mais, né? Vou tentar, vou arriscar. Primeiro, tem que ficar claro, não é um sistema novo, não precisa se assustar. Ele já existe desde 2008. Segundo, no TRT, parte segunda instância, segundo grau, ele está muito bem com as remessas de 2012, que foi o ano que ele começou, que ele migrou do boletim estatístico para o E-Gestão. Ele está praticamente com todas as remessas aprovadas. Só para ter uma ideia, em 2011, somente 7 regionais dos 24 conseguiram aprovar todas as remessas. Em 2014, o último relatório que eu vi, janeiro está aprovado. Não quero ser desmancha prazer, mas fevereiro já tem erro. Então é uma briga violenta, que é isso que o Marco Aurélio tentou falar e as doutoras também. Aí que entra a conscientização, porque a primeira parte a informática está fazendo e fez muito bem feita. Mas de nada vai adiantar se o servidor, se nós, lá na base, no SAP, não lançar correto. Desmancha o trabalho que foi feito por eles. Então aí que entra esse trabalho de conscientização que a gente está tentando fazer. Por quê? Não é só arrumar o que está errado, é não deixar o erro acontecer. É difícil isso aí, porque vai ter que ser todo ano essa brincadeira, né? Então, só para situar também, não muda a vida de vocês. O que muda? Muda a vida da estatística, nossa e da Inês, porque ela não precisa preencher aquelas tabelas, 50 páginas só na segunda região, que provavelmente eram tabelas Excel, eram digitadas. E pasmem, nós redigitávamos lá no TST, não só da segunda região, mas dos 24 regionais. Então, graças a Deus, o E-Gestão chegou, para nós pelo menos. O que muda também? Ele não vai dar mais trabalho, ele simplesmente vai mostrar o erro, coisa que o boletim estatístico não mostrava, né? E eu me arrisco a dizer, depois dessas palestras, que o boletim estatístico, ele talvez não mostrasse uma realidade. O dado podia estar batendo, estar certinho, mas era só quantitativo. E hoje o E-Gestão, mesmo com erro, ele está mais próximo da realidade, porque ele tem o detalhe do processo. Então ele não é simplesmente um número que alguém pode colocar. Não estou dizendo que a segunda região fazia isso, mas antigamente o sistema era assim: total de autuados originários, 100. Total de autuados recursais, 100. Total na outra coluna, 200. O que me diz esse número? Bom, partir que está correto. Mas e o detalhe, o número do detalhe, do processo? A classe processual, o magistrado relator, o magistrado revisor, a data, né? Então, essa é a diferença da gestão. Ele tem uma série de detalhes e muitos reclamam, pode ter sido um erro do comitê,
nós estamos desde o início, mas a gente pode rever, como a gente está conversando. Mas o detalhe não serve simplesmente para fazer o batimento do item, ele serve como informação também. Como a gente vai ver, o Diego vai mostrar no relatório o set de informações que você já tem com os relatórios prontos, né? Sem contar que com a capacidade que vocês têm de conhecer o fluxo do processo, pode criar novos relatórios, que é a ideia do próprio corregedor. Por que não o diretor de vara não gerenciar sua vara usando a gestão? Enfim, e aí entra indicadores do Justiça em Número, que tem relatórios já prontos. Vocês não precisam mais pedir para a informática para fazer um SQL, um select, para poder pegar esse dado do Justiça em Número, que tem que mandar 2 vezes por ano, né? Já está aqui pronto, é só colocar o prazo, como o Diego vai mostrar. Então, basicamente é isso. Agora, entrando na própria apresentação, vou tentar ser mais rápido, não vai dar tempo, e até porque as magistradas já falaram tudo, mas a ideia nossa era dividir em 3 partes: aspectos gerais, acompanhamento da remessa e o sistema de gestão, que o Diego vai falar. Daqui, já falei da parte do detalhamento, essa maior independência que o sistema está proporcionando. Vocês não precisam pedir para a Inês uma estatística. Vocês, com a senha, podem ter a movimentação processual do magistrado, do gabinete, do órgão julgador e do TRT, porque tem diversas consolidações, né? Por que que isso é possível? Esse é o grande pulo da gestão. Ele é um sistema Oracle, mas ele tem uma ferramenta que ele trabalha com os itens do manuais, que são os objetos. E esses objetos podem ser combinados para elaborar um relatório. Essa regra de negócio que o Marco Aurélio falou, ela é outro ponto importante. São 24 SAPs. Como eles vão falar a mesma linguagem, se eles são diferentes? Através da tabela de movimentos do CNJ, através da tabela de classe e através da tabela de assunto. Então, a regra, antes não existia nem manual de regra de negócio. Hoje já existe um manual que já foi utilizado pela informática para mostrar o norte. Agora, se não lançar correto, não vai adiantar ter o norte correto. Vai estragar o que foi feito. E agora, a última novidade, a partir de 2012, o PJE, por incrível que pareça, foi concebido sem estatística, né? Não tem como você ter um relatório dos processos eletrônicos. Então, os regionais pediram o quê? Que houvesse uma integração desses itens do PJE com o legado. E isso foi feito. E os regionais retroagiram os dados, a segunda região retroagiu. Hoje, eles contabilizam os dados do PJE, que estavam sendo desconsiderados. Enfim, Diego, próximo, por favor. Sim, aí vamos chegar nessa parte também. O legado, ele tem regras de validação. O PJE, por questões óbvias, se você meter uma regra de validação hoje, ele trava. Mas já está sendo trabalhado em cima disso. Nós estamos fazendo as regras em ambiente de homologação, para que seja colocado em produção. Aqui uma outra parte que eu acho que é importante. Tudo isso que está sendo falado, ele está registrado no ambiente de colaboração. Todos os manuais criados nesses últimos 6 anos. Regra de negócio, regra de validação. E é um ambiente onde você pode entrar lá e tirar sua dúvida, que o comitê gestor responde. Além dos atos da corregedoria. Diego, por favor. Agora, mais ou menos, do que já foi falado com a magistrada mais rapidamente. Você tem o SAP legado e tu tem o SAP do PJE. Essa é a integração. Hoje existe uma base considerando os 2 tipos de dados. O TRT, ele disponibiliza a remessa, que foi trabalhada pela informática,
o TST busca esse dado. As regras de validação são executadas em cima dessa remessa. Existem relatórios no e-gestão que apontam esses erros, chegando no nível do detalhe do processo. Então, se tiver errado, é só pegar o processo e corrigir o erro, que geralmente é uma falta de detalhamento. Não mandou o nome do magistrado, não tem uma data, não tem o relator, não tem o revisor, não tem a classe. Né? Corrigir o dado, basta a informática regenerar a mesma remessa com um novo lote, para diferenciar do lote anterior, que está sendo retificado. Novamente entra no ciclo, passou a validação, não tem mais erro, se preocupa com o mês seguinte. Que é isso que eles têm que fazer agora, se preocupar com o mês de fevereiro, que janeiro já está correto. E assim sucessivamente. O que a corregedoria quer? Ela quer que os 12 meses de cada ano esteja com a remessa aprovada. Porque o ministro corregedor, além de outras coisas, possa vir ao regional, fazer a correção e o dado está consistente. Vocês estão conseguindo isso no segundo grau. É só manter. Aqui um pouco da remessa, né? Vou pular essa parte para ganhar tempo. Só registrar a parte final que já foi falada aqui, o uso do pré-validador. Hoje existe essa ferramenta. Vocês podem corrigir o dado antes de enviar para o TST. Antes estava sendo enviado no escuro. Era uma reclamação dos regionais. Hoje vocês fazem essa validação antes de enviar. Então, quando enviar, vão enviar já uma remessa correta. É o grande ganho do pré-validador. E o acesso ao sistema, eu vou deixar com o Diego agora para mostrar para vocês o potencial da ferramenta. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou pedir desculpas por não me aproximar, porque eu vou precisar interagir aqui com a máquina. Então, a ideia agora é mostrar um pouco, aproveitando que muitas pessoas aqui manifestaram não ter tido contato prévio com a gestão, mostrar como é que se faz para acessar o sistema, como é que essas informações estão organizadas dentro do sistema e mostrar algumas funcionalidades básicas dos relatórios. Antes de começar, eu gostaria só de retomar algumas ideias que foram discutidas aqui. Uma delas diz respeito ao item, a forma de referenciar as informações dentro do sistema. No boletim estatístico, era bem claro quando se queria acessar uma informação, a forma de localizar essa informação era através do quadro, da linha, da coluna. No e-gestão, nós mudamos a referência para o item. Então, dentro dos manuais, vocês perceberam que cada informação ela é referenciada por um item. E esse item é importantíssimo, porque é essa informação que nós utilizamos para separar o dado que é do legado do dado que vem do PJE. O Sandro explicou agora há pouco que para você disponibilizar uma remessa de dados para o TST, é necessário juntar a remessa de dados que vem do SAP legado com a remessa de dados que vem do PJE, para que você tenha a informação completa. Então, o dado do PJE, ele basicamente tem o mesmo item, mesmo número de item do SAP, só que acrescido de 90 mil. Uma outra coisa que eu gostaria de falar diz respeito à remessa. Os senhores já estavam mais acostumados com a transmissão de arquivos em formato XML no primeiro grau, e no segundo grau mandavam via malote, né, via PDF. Agora, ao invés de mandar um arquivo no formato XML, se disponibiliza uma carga de dados que fica aqui em algum lugar aqui no TRT, e o programa de carga do TST vem e lê esse banco de dados aqui e carrega e faz o upload dessas informações para a base nacional. Então,
vamos direto ao que interessa, né? Como é que nós fazemos para acessar o sistema em questão? Primeiro, a forma mais direta, né, é usando a barra de endereços do navegador, digitando o endereço do sistema na barra de endereços do navegador, que é egestão.tst.juiz.br. Fazendo isso, a gente cai nessa telinha aqui. Essa é a única forma de chegar aqui? Não. A gente pode acessar também pela página do TST. Nós colocamos um botão na página da corregedoria, aqui institucional. Corregedoria. E regestão. E aí nós caímos nessa página aqui, que vai dar exatamente nessa mesma telinha aqui. Quem tem condições de acessar essa informação? Para acessar a informação do sistema, você precisa do nome de usuário e senha. Quem não tem esse cadastro precisa procurar o Comitê Gestor Regional, que é quem está responsável por conceder o acesso ao sistema. Eu vou me logar com um login de usuário do TRT10. E assim que a gente faz esse login, a gente cai nessa pastinha aqui. Então, onde estão os relatórios do sistema de gestão? Estão aqui nessa pasta chamada lista de documentos. E aqui eu vou começar a falar um pouco sobre a organização das informações do sistema. Uma vez que nós estamos dentro do sistema, a gente tem acesso a essas pastas aqui que ficam do lado esquerdo, as pastas públicas, que é onde a gente guarda os relatórios de acesso comum. Na pasta gestão estão os relatórios em que todos os tribunais têm acesso. E na pasta TRT décima região que eu me loguei como um servidor da DETA. No caso de vocês, seria TRT segunda região. Estão todos os relatórios que apenas os servidores do tribunal têm acesso. Na pasta de gestão, a gente tem 4 subpastas importantes. A pasta primeira instância, onde estão os relatórios de primeiro grau. A pasta segunda instância, onde estão os de segundo grau. A pasta controle de remessas, onde estão os relatórios de controle de remessas, ou seja, dessas cargas que são disponibilizadas mensalmente, semanalmente para o TST, e essa pasta chamada indicadores, que é onde estão os relatórios que trazem as informações que alimentam o sistema Justiça em Números. A pasta primeira instância e a pasta segunda instância, ela tem uma organização muito semelhante. Como vocês podem ver, ambas as pastas têm 3 subpastas. Uma chamada espelho, que traz apenas o quantitativo de processos associado a cada item. Então tem casos novos recebidos por distribuição, 50, autuados, 60, é sempre o número, é como se fosse realmente um espelho, e o objetivo dela é justamente esse, mostrar apenas o geral de todas as informações que foram enviadas para o TST. Mas o e-gestão tem um diferencial em relação ao boletim estatístico, que já foi falado aqui. Ele traz não apenas o quantitativo das informações, mas ele traz também o detalhamento por processo, classe, magistrado, uma série de informações que não estão como um item fechado, que são relações, né? São relações de processos. E esse detalhamento ele está guardado aqui nessa pasta chamada relatórios de resumo. Essa pasta relatórios de resumo, ela tem uma série de subpastas aqui. E aqui é que a gente tem que vale. Se a gente precisar acessar esse detalhe, é interessante ter sempre o manual por perto, porque a sequência dessas pastas aqui é muito semelhante à sequência do manual. Então, todas as informações que dizem respeito, por exemplo, à movimentação processual do TRT, em termos de julgamento, atuação,
enfim, pendência de julgamento, está aqui nessa pasta. Exercício da função jurisdicional, movimentação processual. Então eu vou entrar aqui, porque eu vou acessar um relatório para mostrar algumas das funcionalidades do sistema de gestão, para que vocês tenham ideia de como fazer para, quando tiver oportunidade de consultar o sistema, saberem navegar. Eu vou aqui na pasta solucionados, eu vou escolher essa pasta aqui, eu já tenho alguma familiaridade com ela, e eu vou abrir aqui o relatório processos solucionados. Existem vários relatórios aqui distribuídos em todas essas pastas aqui. Então, incentivo os senhores a explorarem, a executarem e a testarem todos esses relatórios. Então, vou abrir aqui a pasta de processos solucionados e, para quem nunca teve a oportunidade de acessar o sistema, toda vez que um relatório é executado, ele mostra uma telinha parecida com essa janelinha de prompts. É uma janelinha onde a gente informa quais são os parâmetros para consulta. Então, vamos supor que eu queira consultar, por exemplo, os dados da segunda região do mês de janeiro. Então, eu vou colocar aqui o tribunal, vou colocar aqui a periodicidade, eu quero o dado do mês de janeiro, é um dado mensal na periodicidade. Observem que à medida que eu vou informando os dados, vai aparecendo um tiquezinho verde aqui dizendo que a informação já foi passada. E aqui eu vou colocar o primeiro dia do mês de janeiro, 14 a 31 de janeiro de 2014. E mando executar a consulta para poder enxergar esse dado. Ele processa bem rapidinho. Mais cedo eu rodei, foi bem rapidinho, mas espero que ele seja rapidinho agora também. Mas ele é bem rápido. E assim que esse relatório é executado, a gente consegue ter acesso a todos os processos que foram solucionados em janeiro de 2014, no caso, em sessão ou por decisão monocrática ou monocraticamente, sejam ações originárias e recursos, sejam recursos internos. Eles estão discriminados aqui na tabelinha. Alguns desses detalhamentos aqui, eles possuem, alguns desses itens aqui, eles possuem um detalhamento maior para o processo. Esse detalhamento para o processo está nessas outras abas aqui, de acordo com esse códigozinho que a gente coloca entre parênteses aqui. Então, aqui do lado do A1, das ações originárias e recursos, se eu quiser saber qual é a relação de ações originárias e recursos, eu venho aqui na aba A1 e consulto a relação. Mas antes de mudar de aba, eu só quero mostrar aqui que a gente separa também o quantitativo desses processos que são do SAP e quantos que vêm do PJE. Separando, a gente sabe disso pelo número do processo. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais de perto nas ações originárias e recursos aqui julgados em sessão. Aqui é interessante observar que todos os relatórios do sistema de gestão, eles permitem a consulta em separado dos dados do PJE, dos dados do sistema legado. Mas por default essa informação vem somada. Então aqui tem tudo, está tudo juntinho. Se eu quiser olhar só o que vem do PJE ou só o que vem do sistema legado, eu uso esses filtros aqui em cima na parte superior do relatório. Origem do processo. Se eu selecionar legado, eu tenho a relação de processos solucionados em sessão, que são ações originárias e recursos, e que vem do sistema legado, por magistrado, apenas no mês de janeiro, e por classe. Aqui tem que os AIs, APs. Enfim, se eu quiser selecionar a classe, eu uso o filtro de classe que está aqui. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu quero mostrar apenas, de uma forma bem geral, bem rapidamente, alguns recursos que a gente tem à disposição. Então eu posso, como vocês podem perceber, que não vai caber a relação completa numa página. Você pode mudar de página aqui em cima. Se eu for lá para a última página, dá para a gente ver, ó, temos 3.452 ações julgadas em sessão, originários e recursos do legado no mês de janeiro de 2014. Muito bem, agora eu tenho interesse em exportar esses dados, usar isso em algum Excel, juntar em outro documento. Então eu tenho opção de exportar essa informação
Então, eu vou pegar esse dado aqui, eu posso exportar tanto os dados de todas as abas, né? Tem aqui a primeira, que eu tinha um resumo, mais as abas com os detalhamentos, como eu posso exportar os dados de uma única aba. Para fazer isso é só eu vir aqui nesse botão documento. Tenho aqui salvado no meu computador como Excel e ele exporta. Aqui eu exporto todas as abas e na opção de baixo eu exporto apenas a aba ativa. No caso, como a aba ativa é a aba A1, eu vou exportar a relação da aba A1. Aqui é o BR Office, né? Então eu vou aqui e ele vai abrir no BR Office. Ele vai salvar como um arquivo do BR Office. Ele está aqui. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar bem rapidamente. Ele está abrindo aqui o arquivo do BR Office que eu pedi. Está aqui no BR Office, eu já posso trabalhar com ele em outro formato. Para fechar a minha fala, eu queria só voltar lá na apresentação para tecer algumas considerações finais. Os tribunais, eles não têm permissão para editar relatórios, para criar novos relatórios. E enquanto isso não acontece, nós do Comitê Gestor Nacional temos feito esse trabalho para os tribunais. Os relatórios que são exclusivos dos tribunais regionais, a gente tem disponibilizado naquela pasta que eu mostrei para vocês, que é exclusiva do tribunal. E essas solicitações podem ser encaminhadas via Comitê Gestor Regional. Os senhores definem os parâmetros de consulta, os itens que os interessam e a gente pode criar relatórios. Mas eu incentivo que antes disso, que os senhores consultem os relatórios existentes, porque lá tem muitos relatórios já construídos e que a gente procurou fazer buscando cobrir a totalidade dos itens existentes de gestão, mas a quantidade de possibilidades é infinitamente maior, então se desejarem algum tipo de personalização, a gente faz lá no Comitê Gestor Nacional. Também foi falado aqui sobre a importância do Comitê Gestor Regional no acompanhamento da qualidade das informações. As doutoras falaram sobre isso enfaticamente, eu gostaria de reiterar a necessidade desse acompanhamento. O dado está redondinho hoje, ótimo, viva, mas a gente continua alimentando as nossas bases de dados com novos movimentos e a gente precisa estar acompanhando isso de perto para não ter surpresas quando eventualmente vier necessitar de fazer algum pleito e se deparar com um dado equivocado na hora da análise, né, definitiva do pedido. E, além do Comitê Gestor Regional, obviamente, os servidores também têm um papel fundamental alimentando esses dados. Tudo isso que eu mostrei aqui já é uma fase posterior a esse trabalho que foi feito de lançamento dos movimentos, dos assuntos, das classes, de todas as informações que fazem parte do escopo da gestão. E essa participação dos servidores é fundamental, é para isso que a gente está aqui, para tentar sensibilizá-los e tentá-los fazê-los estarem cientes da importância do seu papel para a qualidade das informações que aparecem no e-gestão. E por fim, aludindo ao EAD, que foi o foro eleito pela e-gestão para a troca de informações relativas ao sistema, eu exorto especialmente os comitês gestores regionais a consultarem esse foro, porque existem alguns debates muito interessantes lá sobre itens do e-gestão que às vezes não estão, tem alguma interpretação um pouco mais complicada e que eventualmente exige uma análise um pouco maior, e essas discussões que existiram entre os tribunais estão guardadas nesses fóruns de perguntas e respostas, que são excelentes fontes de consulta para dirimir dúvidas sobre
do sistema. É basicamente isso. Também agradeço o espaço e agora abro o debate.